Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição número 12 da Revista dos Jovens, tem por título Destino Final dos Mortos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do trimestre, que é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A revista comentada pelo pastor Reinaldo Odilo. Louvamos a Deus, lembrando aos irmãos que os slides, os irmãos podem baixar, está na descrição do vídeo, tem os links do download, tanto PDF como PowerPoint, os irmãos podem se utilizar livremente desse material. Pedimos que os irmãos compartilhem para que esse material possa chegar a outros professores. O texto do dia diz: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Então estaremos tratando a respeito desse destino final dos mortos, Então percebemos através da lição que a partir do momento que o homem toma a sua decisão em vida, então ele já escolhe qual o destino que ele vai passar na eternidade. Então veremos aqui a respeito do estado intermediário, veremos também o destino do justo e do ímpio. Trazemos aqui uma citação a respeito da morte e da vida de Louis Berkowitz, que diz o seguinte: a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas somente como diferentes modos de existência. Então, conforme a luz da Bíblia, nós sabemos que a partir da morte ainda a alma continua existindo, o espírito. E um dia o corpo também vai ressurgir, vai ser glorificado. Então não cessa a existência com a morte, apenas a gente encerra uma forma de existência e inicia uma outra que durará a eternidade. Por isso que é fundamental escolhermos o caminho correto, qual o destino que nós escolhemos aqui em vida. Louvado seja o nome do Senhor, como já foi dito aqui em Hebreus 9:27, após a morte, depois disso segue-se então o juízo. A síntese diz o seguinte: o destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que morte é essa? A morte espiritual, a segunda morte. Deus não tem prazer. Hoje nós experimentamos a morte como consequência do pecado, mas a morte física. Porém, a Bíblia até diferencia, diz que aqueles que morrem em Cristo, eles dormem no Senhor. E conforme a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No momento do arrebatamento da igreja em que os mortos ressuscitarão. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 ao 20. Passamos à leitura. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição é explicar para onde os mortos vão, mostrar como se dará a ressurreição dos mortos e saber que haverá diferentes tipos de ressurreição. Lembre na introdução o seguinte: a palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também dos justos. Porém, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, onde passaremos a eternidade é uma escolha nossa. Só existem dois caminhos, céu ou inferno. Infelizmente, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa, o caminho mais largo. Esse caminho pode até parecer ser o mais fácil, mas ao final ele conduz à perdição. Então lá em Mateus 7, versículo 13 e 14. O primeiro ponto da nossa lição diz: para onde os mortos vão? Temos aqui uma imagem,
Então é claro que sempre há dois caminhos, né? Não existe um intermediário, não existe o atalho, o purgatório, né? Como a Igreja Romana prega. Então, ou o céu ou o inferno, para onde os mortos vão. Subtópico 1, o enigma da vida e da morte. A vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus. Todo-Poderoso criou o homem e a mulher e colocou-os no jardim do Éden, pois eles haviam estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não haveria angústia, sofrimento ou morte. Entretanto, Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com Deus. A morte entrou no mundo por intermédio do casal, Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A recompensa deles pelo pecado, segundo o comentário bíblico pentecostal, era tanto física como espiritual, porque seu corpo retornaria à terra, e espiritual porque seu corpo estaria excluído da presença de Deus. Então, o pecado, ele ocasionou, dá origem ali à morte, porque o plano de Deus não era assim. Se o homem obedecesse, o homem teria uma fonte ali de vida eterna. Porém, a partir do momento que ele peca, né, ele desobedece, ele é expulso do jardim, ele perde o acesso à vida eterna. E o castigo do homem, então, é agora do pó ele veio para o pó ele retornaria. Então a morte, ela entra por Adão, né, por intermédio de um homem, entrou o pecado no mundo e nós todos herdamos, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então todos nós não teríamos outro destino a não ser o nosso salário, o salário do pecado, que é a morte. Por isso Jesus precisou vir nos resgatar, né, nos redimir, pagar o preço por nós, morrendo em nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Como diz lá em João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segundo o subtópico, o estado intermediário dos salvos. O que é o estado intermediário? Como podemos definir? Então, nós já vimos que Deus criou a vida e o plano de Deus era para que a vida fosse contínua. Mas a partir do momento que a morte entrou através de Adão, através do pecado, da desobediência, agora podemos também entender, através da revelação da palavra de Deus, para onde vai o homem, né? Para onde ele vai após a morte. Então é o chamado estado intermediário, né? Que consiste então no lugar dos mortos, a partir do momento da sua morte física até o momento da ressurreição. Como já estudamos em lições passadas, haverão duas ressurreições, a primeira para a vida e a segunda para a condenação. E vimos, como estaremos mais uma vez abordando nessa lição, a respeito da primeira ressurreição, que ela não é um acontecimento isolado, mas ela é uma modalidade. Aqueles que vão participar dessa primeira ressurreição, veremos que ressuscitam em momentos distintos. Então, até que chegue esse momento das ressurreições, onde está, então, o homem, a mulher que morre. Esse é o estado intermediário. Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão um destino diferente de acordo com o Evangelho de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a condenação. Claro que é em momentos distintos, como veremos em Apocalipse, que distingue então essas ressurreições. Após analisar acerca do que a Bíblia afirma a respeito do destino dos mortos, podemos afirmar que não existe purgatório, som da alma, nem tampouco reencarnação. Depois da morte, segundo Hebreus 9:27, segue o juízo divino. Então, essas doutrinas, essas teorias que os homens criam, não têm base bíblica, nem purgatório. A Bíblia não fala nada sobre esse outro estado que os homens, né, que creem, que ensinam, mas não tem respaldo bíblico, nem o som da alma, como veremos também que aquele que morre, ele está consciente, ele está, né, atuante, ele não está dormindo, e nem tem um pouco a reencarnação, porque ao homem é dada a ordem de morrer uma única vez, e após isso segue-se o juízo, como diz lá em Hebreus 9:27. Foge da revelação das Escrituras, né? É algo
isto que os homens inventam, e muitos creem mais, né, nessas doutrinas do que no que a palavra de Deus fala, revela. E ela sim é a nossa única regra de fé e prática, não as invenções que os homens criam. Depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo vão para o paraíso, também chamado ser de Abraão. Na parábola, né, ou na história do rico e Lázaro, né, muitos consideram parábola, mas há elementos nesse texto que demonstra que Jesus estava contando um fato, pois, né, Jesus inicia dizendo havia um homem, né, Jesus não está dizendo que ia contar uma parábola, né, muitas das vezes a gente vê o título lá em nossas Bíblias, né, o subtítulo escrito Parábola do Rico e Lázaro, porém os subtítulos não fazem parte do texto original, acrescentado posteriormente. Então há elementos que essa é uma história real, pois Jesus inicia dizendo havia um homem, o rico, né? E Jesus também chama Lázaro pelo nome, né? Ele diz que o mendigo chamava-se Lázaro e também cita Abraão. Então Jesus não está contando ali uma história ilustrativa, mas sim uma história real, fatos. Senão ele não citaria nem Lázaro nem Abraão nessa história. A história narrada por Jesus nos mostra que Lázaro teve uma vida de dor e sofrimento neste mundo. Seu corpo era coberto de feridas e tinha que mendigar para sobreviver. O texto bíblico nos ensina que o justo também sofre nessa vida. Isso aí também descarta, né, a teologia da prosperidade, que acha que o homem, quando está na pobreza ou doente, ele está em pecado. Então a gente vê que muitas das vezes é completamente diferente do que a Bíblia fala, pois o justo sofre, como Jó, e agora, nesse caso, nessa história, como Lázaro. Jesus disse que neste mundo teremos aflições, porém tudo indica que, apesar das dificuldades de Lázaro, se manteve fiel a Deus e não permitiu que a dificuldade o fizesse desviar do caminho que leva ao céu, ou ao seio de Abraão, né? Expressão que representa ali o paraíso, pois ele estava ali próximo, né, a Abraão. Ali, Lázaro foi consolado e recompensado, desfrutando de um destino maravilhoso. Então, nesse texto de Lucas 16, 22, demonstra que o justo, quando morre, vai para o paraíso. Também Lucas 23, 42, 43, vai citar, né, aquele momento que Jesus na cruz, em que ele diz o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a Bíblia nos dá essa instrução de que o justo morrendo, ele imediatamente, né, ascende lá no paraíso. Terceiro, o estado intermediário dos ímpios. O estado intermediário dos ímpios igualmente ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra, né? Então, muitos pensam que quando morre vai esquecer de tudo. Não, a gente vai ter lembrança, né? A gente vai ter consciência. Inclusive, nessa história do rico de Lázaro, nós vemos que o rico ele teve consciência, ele sabia que seus irmãos estavam no mesmo caminho, ou seja, tinha lembrança, né? Porque se nós, quando fôssemos para o céu, esquecêssemos tudo, apagasse toda a nossa mente, não teríamos mais identidade, não seríamos mais nós. Então, quando o Senhor está nos salvando, ele salva corpo, alma e espírito. E somos um ser pleno. A diferença é que realmente no céu não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais tristeza, porque a nossa mente hoje já tem que ser a mente de Cristo vivendo nessa terra, e lá no céu nós teremos a visão, né, a perspectiva de Deus olhando para essa situação. Por exemplo, nós não vamos nos entristecer por um parente que não se salvou, porque a gente vai ter a plena justiça de Deus na nossa consciência de que aquele parente não foi para o céu porque não quis, porque optou, né, pela condenação, por permanecer condenado, como diz a palavra do Senhor. Então, nós não nos entristeceremos porque nós teremos a plena justiça de Deus, né, no nosso ser. Então, a gente vai ter a mente de Deus, né? Hoje a gente tem a mente de Cristo. Naquele dia a gente vai ter a perspectiva de Deus em relação à sua justiça. O rico diz lá em Lucas 16, 28 e 29: pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então o rico ele tinha essa consciência, lembrava dos seus irmãos, sabia que seus irmãos estavam fazendo coisa errada e tinha essa preocupação para que seus irmãos
não viessem pelo mesmo caminho que ele trilhou, né? Quando os justos morrem, são levados pelos anjos ao paraíso, mas quando os ímpios morrem, eles vão imediatamente para um lugar denominado em grego Hades, que é comumente traduzido como inferno. Então, esse lugar que conhecemos como inferno, né, é o estado intermediário do ímpio. Né? Em hebraico é Seol, e em grego é Hades. Lá em Lucas 16:23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a Bíblia nos revela aqui que o ímpio estava no Hades e que lá era um lugar de tormento. Então, que escolha importante que nós temos que ter, que nós temos que fazer aqui em vida. O destino da nossa eternidade. Aqui é só o comecinho, aqui é apenas os primeiros passos da nossa eternidade, mas a partir da morte inicia essa eternidade, ou com Deus ou sem Deus, de acordo com a nossa escolha, com o livre-arbítrio que Deus nos deu para escolher. Segundo tópico, a ressurreição dos mortos. Primeiro subtópico, a esperança para um mundo desesperançado. Corpos que nunca envelhecem, enfraquecem, param de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Então receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, né? Então ele não se desfaz, ele não se envelhece, ele não se corrompe. Glórias a Deus. O fato de que Jesus ressuscitou e que nós um dia também ressuscitaremos é a nossa expectativa. 1 Pedro 1,3: Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Por isso que no texto bíblico nós lemos que Paulo dizendo: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o fato dele ressuscitar, glórias a Deus, é que nos garante, né, que Deus nos gerou para essa viva esperança, pela sua ressurreição. Glórias a Deus. Também seremos ressuscitados conforme a promessa de Jesus. Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo e procuram viver a segunda palavra. Vocês voltam a citar João 5,24. Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então isso é uma promessa, aleluia, conquistada para nós ali na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, a promessa da ressurreição. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia nós ressuscitaremos. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40, 44, 45, bem como a promessa da ressurreição também é afirmada pelo apóstolo Paulo. Então João 6,40 diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em 1 Coríntios 15,42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Abraão, por exemplo, ofereceu a Isaac porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11,18. Os mártires da fé preferiram morrer a negar Cristo, porque tinha esperança da ressurreição. Então, todos eles, né, tinham essa expectância, tinham essa certeza de que ainda que morresse, ainda que fosse martirizado, criam naquele que prometeu, aleluias, ressuscitar, né? Como Paulo falando ali, dando esperança aos Tessalonicenses, dizendo que não queria que eles ficassem ignorantes acerca dos que dormem, louvado seja o nome do Senhor. Então os Tessalonicenses, né, provavelmente estavam já desanimados, aguardando a vinda de Jesus naqueles dias e imaginando que aqueles que morreram tinham perdido a bênção, né, da volta de Cristo. Mas aí Paulo explica que até os que morreram já estavam, né, em vantagem, porque precederiam inclusive aos que estivessem vivos, pois também ressuscitariam. Louvado seja o nome do Senhor, e encontraria com Jesus nos ares. Terceiro subtópico, a morte da morte, né? Uma frase enigmática, né? A morte da morte. No juízo final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali. Todos os ímpios serão julgados de acordo com as suas ações. Segundo Apocalipse 20,14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, até a morte, ela vai estar vazia, né? O inferno vai estar vazio, vai estar desocupado,
porque agora o destino final, né, dos ímpios é o lago de fogo e enxofre. Então até a morte já não existirá. Sim, agora a segunda morte, que morte também significa separação, né? Tanto a separação da alma do corpo, como a separação do homem de Deus, né? Então, naquele momento se cumprirá ali como destino final dos ímpios a segunda morte. Terceiro tópico na sua lição: tipos de ressurreições. Cristo, as primícias dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. 1 Coríntios 15:20 diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Nesse texto do livro de Escatologia, do curso médio do IBAT Teologia, vemos aqui a respeito dessa ressurreição, né? Então, Cristo as primícias. Então, nesse texto vai dizer que a ressurreição, né, a primeira ressurreição, é comparada com a colheita ali do judeu. Então, Cristo a primícia, né, era o primeiro fruto, representa então Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar e ascender ao céu, corpo glorioso. E na sequência, então, vem a ressurreição geral, que é comparado com a colheita geral. Segundo o texto acima citado, é a totalidade dos justos que ressuscitam desde o dia de Adão. Isso se dará na época do arrebatamento da igreja. E, por último, as respigas. No grande dia do arrebatamento, os santos em Cristo serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Porém, cremos que haverá salvação na grande tribulação, pois muitos, ao estarem nesse período de grande aflição, lamentar-se-ão por não terem sido fiéis a Cristo no período da graça e agora resolvem ser fiéis a Ele, mesmo que para isso percam suas vidas e sejam torturados. Esses, no final da grande tribulação, quando Cristo vier com a sua igreja, ressuscitarão para completar o número dos salvos e reinarão com Cristo no milênio. Essas são as respigas, os rabiscos da colheita, o mesmo que restolho ou sobra, né? Então, essa primeira ressurreição é composta, né? Ela é uma modalidade, ela é composta de vários momentos. Cristo foi as primícias, glórias a Deus, a igreja no arrebatamento e os mártires no final da grande tribulação. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por intermédio de um único homem, Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem, e ser perfeito, Jesus Cristo, né? Então Jesus, ele se tornou carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. Então, 1 Coríntios 15:23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois de 7 anos, mártires que estão na grande tribulação, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, vão ressuscitar também. Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, que é a ressurreição que ocorrerá no momento da volta gloriosa de Cristo, né, o final da tribulação. Então, aqueles que são amilenistas, que são pós-tribulacionistas, acreditam que a igreja passa pela tribulação. Então, aí daria essa imagem de todos os crentes teriam que ser martirizados durante a tribulação. Então, toda a igreja ia ter que passar e sofrer e morrer por Cristo para ser ressuscitado na vinda de Jesus ou no final da tribulação. Mas a Bíblia diz que a igreja ela tem uma recompensa especial. Deus vai nos livrar do dia da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja ela é arrebatada antes do início da tribulação. Deus nos livra, glórias a Deus. E aqui a gente vê que são só os mártires que vão ressuscitar no final da tribulação. Então aí se compõe a primeira ressurreição. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados no arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião, aproveitaram a segunda chance dada por Deus. Agora, porém, estarão definitivamente com o Senhor. O clamor de parte deles será respondido. Em Apocalipse 6, de 8 a 11, diz: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E o terceiro subtópico é a ressurreição dos perdidos. A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição. Mas haverá outra após o milênio, a ressurreição da condenação ou dos injustos às vésperas do juízo final. Nessa ocasião, os maus, à exceção da trindade satânica, ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abrir-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui é a ressurreição para a condenação, né? Como diz lá em Daniel, né? Uns ressuscitarão para a recompensa, outros para a vergonha eterna. Então é isso que acontecerá no final do milênio. Há também, né, um parênteses aqui, aqueles que viveram no milênio, que morreram com Cristo, né? Então, alguns estudiosos, né, interpretam que esses ressuscitarão também e farão parte da primeira ressurreição. Todos que morrem com Cristo fazem parte da primeira ressurreição. Então, em determinado momento, eles serão ressuscitados, transformados e estarão, né, em corpos gloriosos, conforme toda a igreja. Enquanto estão no milênio, estão no corpo natural, vivem, casam-se, morrem, mas aqueles que são fiéis a Cristo são ressuscitados, transformados, compondo o grupo dos santos, daqueles que são glorificados, estarão com Cristo eternamente. Concluindo, irmão, você decide onde passará a eternidade. Quanto à vida eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade. Ou amamos a Deus ou ao mundo, ou submetemos a Deus ou vivemos segundo a carne. Só tem dois caminhos, não tem para onde correr, né? Não tem, após a morte, um jeitinho, né? Uma missa que possa te tirar de um lugar mau, do purgatório, e te empurrar para o paraíso. Não, só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno, ou amar a Deus ou amar ao mundo, ou viver conforme o Espírito ou segundo a carne. Ou servimos a Deus ou ao diabo. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos, o caminho estreito que conduz à eternidade, ao lado de Cristo, ou o caminho largo que conduzirá à morte. Então Deus tem dado muitas chances, muitas oportunidades, e a gente vê nesse estudo de escatologia que Deus vai dar oportunidade na tribulação, vai dar oportunidade no milênio, glórias a Deus. Mas muitos ainda preferem amar o mundo, preferem servir ao diabo e perdem a chance de escolher o céu, né? Perde essa maravilhosa oportunidade que Deus dá diariamente, a cada dia que nós amanhecemos, acordamos. O Senhor nos presenteia com fôlego de vida, com candenciamento do nosso coração batendo, glórias a Deus, e nos dando mais uma oportunidade para vivermos conforme o Espírito, vivemos segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus, que o Senhor continue abençoando os jovens, a igreja, e na próxima lição encerraremos esse assunto tão maravilhoso, né, que é a escatologia. Vamos falar sobre esperando Jesus para hoje. Glórias a Deus. Que os irmãos não se limitem apenas à lição, busquem outros livros, estudem. Faça como o pastor Ciro Zibordi, né? Mais uma vez cito a frase dele, né? Que se você quer aprender, né, tome tempo com o assunto. Glórias a Deus. E na próxima lição estaremos encerrando esse trimestre. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos por toda palavra, Pai, que o Senhor tem nos revelado, todos os mistérios, Pai, das últimas coisas, Pai, que o Senhor tem nos revelado e nesse trimestre, Pai, nos ensinado através dessa lição. Deus poderoso santo, desperta-nos para que estejamos preparados, vigilantes, Pai, aleluia, com azeite de reserva, aguardando o maravilhoso dia da Tua vinda. Deus poderoso, abençoa, Pai, todos os professores, pastores, alunos, todos que acompanham a escola dominical. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre.